Então, boa tarde, buenas tardes a todo mundo em Facebook. E conseguimos reconectar com São Paulo. E agora os devotos podem fazer perguntas. Quem vai fazer uma pergunta, por favor, venha para frente. E... você não está armado. Obrigado por... Agora estou mais confiante. Eu sou da paz. Eu gostaria apenas de fazer uma colocação e agradecer o senhor pela fala, porque nós realmente estamos vivendo esse mundo num momento muito difícil, em que nós, religiosos, não somos vistos como cafonas, mas ultrapassados. Essa realidade que o senhor fala, de que cada um vive, né? Então, cada um acha que é espiritual e que está tendo uma revelação, então, por causa disso, tudo pode ser colocado em segundo plano, porque a minha experiência individual, ela se sobrepõe a tudo aquilo que há de objetivo. Sim. Isso está gerando realmente uma dificuldade e uma confusão na mente das pessoas. Quer dizer, sim, esse relativismo, eu vou repetir para os que estão no Facebook e não escutam a pergunta. Que sim, que essa relatividade, o subjetivismo desenfreado e irracional está criando muitos problemas, é verdade, na área, por exemplo, de moralidade, que qualquer princípio moral é simplesmente a imaginação de uma pessoa. Bom, não completamente interessante que tem pessoas que falam o que se chama em português besteira, como, por exemplo, que você não pode impor seus valores, né? Eles falam isso. Quem fala isso realmente é um caso seríssimo de incapacidade filosófica. Que, por exemplo, se nós não podemos impor valores, porque uma lei, por exemplo, contra o assassino, a matança, ou contra estupro. Porque dizer que um homem não deve estuprar uma mulher é um valor correto, mas é um valor moral. Se nós não podemos impor valores, essa lei, inclusive toda lei, porque toda lei em todo o país, mesmo leis que, por exemplo, regulam contratos de firmas de seguros, toda lei, por exemplo, um stop na rua, você tem que parar, toda lei impõe valores. Por exemplo, vamos dizer uma cidadezinha pequena, que os habitantes têm muito orgulho que aqui não tem semáforo, que vida boa, né? Viver sem semáforo. Aí vamos dizer que a cidadezinha cresce um pouco e o governo municipal decide que agora tem que ter um semáforo. Agora, se colocar um semáforo, o governo está reduzindo a liberdade do povo e aumentando segurança. Agora, são dois valores que competem, são dois valores. Dizer que, por exemplo, segurança é boa, que é um valor. Dizer que segurança é boa, desejável. Igualmente, um valor dizer liberdade é desejável. Mas, como sabemos, muitas, por exemplo, e não vou entrar, por favor, não me matem, mas na última eleição nacional no Brasil, houve um debate, entre outras coisas, não vou entrar em todas as loucuras de ambas partes, mas houve um debate, em um sentido, entre segurança e liberdade. Então, cada vez que você coloca um semáforo, isso é imposição impondo um valor.
Por isso, inclusive, qualquer sentença, qualquer frase em português que inclui o verbo auxiliar, dever, você deve, você não deve, ou ter que, você tem que, você não tem que não fazer. É uma afirmação metafísica. Por exemplo, dizer que essa mulher caminha na rua. Essa é uma frase descritiva. Se eu digo que essa mulher não deve caminhar nessa rua porque tem máquinas enormes e que ela vai morrer, ou porque estão assim quebrando a rua, ou que estão caindo bombas, estão sendo atacados, invadidos, então você caindo na rua vai morrer. Então, mesmo dizer que essa mulher não deve caminhar na rua é uma suposição metafísica. Toda frase com o verbo auxiliar, dever, deve, não deve, ou ter que, é uma tentativa de impor um valor. Então, dizer que nós não devemos impor valores é simplesmente uma repudiação de sociedade, nos termos mais gerais. É rejeitar comunidade, rejeitar família, rejeitar vida civilizada. Porque se ninguém pode impor valores, todo mundo impõe valores, porque vamos dizer que retiramos todas as leis e voltamos para uma condição de barbarismo puro, em que todo mundo faz o que bem entende. Mas mesmo assim, os mais fortes imporão seus valores. Como, por exemplo, eu quero desfrutar sexualmente dessa pessoa, tem uma pistola e ela não tem. Então, vou fazer. Porque a lei da selva, né? Então, se você tem civilização na forma de leis, você precisa impor valores. Se você não tem civilização, se você anula todas as leis, que também imposição de valores, se você cria uma condição social de barbarismo total, de anarquia, então isso significa que em vez de ter digamos, órgão do governo constitucional que impõe valores, cada pessoa pode impor, se pode, se consegue, pode. A única legitimidade é poder. Então, nos dois casos, é impossível, é logicamente impossível que seres humanos vivam sem impor valores. As únicas opções são barbarismo ou civilização. Então, quem fala que não devemos impor valores é uma pessoa que até pode achar intelectual, que é a parte mais fantástica. Uma pessoa falando besteira pura, você acha intelectual. Este mundo está cheio de maravilhas. Então, por isso, a sanidade agora é loucura, e a loucura é sanidade. E certas formas de loucura são não só sanidade, mas também intelectualidade. Inclusive, uma pessoa... É um devoto, deve ser Rishidama, né? Que sabe latir como... Não, é uma piada para os devotos antigos. Inclusive dizer que ninguém deve impor seus valores é impor valores. Quem fala isso está impondo valores. O valor de não impor valores. Como dizem, nunca diga nunca. Então, essas pessoas são tão intelectualmente banco-rotos, são tão assim confusos,
que se contradizem com cada palavra. Isso é aceito no mundo clinicamente louco como intelectualidade. Puxa vida. E as pessoas ficam. Paz e amor. Paz e amor. Os bravos unidos jamais serão vencidos. Vamos juntos. Mais perguntas, por favor. Vai lá. Aí que chamou pergunta, pessoal? Sim, coloque, por favor, outra moeda. Se alguém vai perguntar, tem que vir para frente. Não, eu não consigo fazer a pergunta, porque eu precisava entender se o raciocínio ficou cortado. Aí... Pode se aproximar. Por favor, se aproxime. A minha dúvida é que eu não tenho dúvida, porque como o seu raciocínio ficou cortado naquela parte que a gente não assistiu, eu não consigo ter dúvida, porque eu não sei a continuidade do raciocínio. Então, primeiro eu preciso ver o que o senhor falou até o fim, para que você veja que tem uma dúvida. Por enquanto... Negócio fechado, sim. Bem, já deu tudo certo, todo mundo satisfeito. Muito obrigado, senhor. Eu acho que todo mundo está satisfeito ou com fome, uma das duas coisas. ou as duas coisas, talvez as duas coisas. Então, tudo bem? Nós estamos começando um projeto novo aqui, Christian Oeste. Sim. Tá, tudo bem, obrigado a todo mundo, maravilha, até logo. Hare Krishna. So, in Facebook, não vejo. Uma pergunta. Gopa Kumara Das. Se buscamos a pureza ao ser estar puro, os valores perdem seu contexto. Não, Krishna diz em Bhagavad Gita, se entendo bem. Krishna diz em Bhagavad Gita que mesmo a alma pura deve se comportar segundo as regras normais, as regras das pessoas que estão se purificando para dar um bom exemplo. Então, nos dois casos, as pessoas que estão purificando-se e as pessoas que já se purificaram, os dois dão um bom exemplo para outros. Então, graças a todo mundo, todos nossos amigos allá que falam espanhol. Obrigado a todo mundo. E até logo, hasta luego. Esta vez realmente estamos terminando. Hare Krishna.